Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, e hoje vamos desfazer mais um mito, mais uma polêmica e criar outra, né? Isso é muito bom, é muito importante para manter o equilíbrio, né, da internet. Então, vamos lá. Eu fiquei muito em dúvida em qual título eu colocaria nesse vídeo, em qual capa, e na verdade eu tô gravando o vídeo sem ter preparado isso ainda. Mas o que é importante que eu vou falar é a respeito do inferno astral, né, não tem muito o que rodear, o que falar sobre isso. Porque na verdade, eh, isso não existe na astrologia tradicional, tá, e não existe na astrologia tradicional, é colocado 100% como um mito e pronto. Mas é uma atribuição, na verdade, né, da astrologia moderna, né, uma coisa muito posterior, uma coisa muito recente. Inclusive, eu me lembro da primeira vez que eu vi esse termo, foi junto, obviamente, quando eu comecei a aprender astrologia, né, que foi lá em 1900 e bolinha, né, eu estava na casa da minha avó, e a gente, na época, tinha o hábito, né, de comprar a revistinha do João Bidu. Eu era muito pequena, então eu lia as dela quando eu conseguia pegar escondido, porque eu acho que como meus pais não gostavam muito dessas coisas, né, minha avó deixava escondido, né, e eu às vezes achava e gostava de ler, achava super legal aquelas coisas, né. E também tinha umas coisas meio impróprias para crianças, né, tinha umas sessões ali, uns feedbacks, umas cartas, umas coisas assim bem impróprias para criança, mas tudo bem. E aí eu lembro de ter visto o tal do, Paraíso Astral, Inferno Astral. Eu lembro nessas revistinhas do João Bidu, inclusive, que eu não sabia nada de astrologia, eu sabia só que eu era do signo de Áries, né. Isso não tinha dúvida, não tinha dúvida. Mas aí eu vi que tinha uma parte da revista que falava sobre ascendente, né. Eu falei: "Nossa, tem ascendente". E aí tinha um cálculo para ascendente, né. E aí eu peguei e fui fazendo pelo horário, tinha uma tabela de efeméride ali, mas era bem uma coisa muito simples, né. Na verdade uma coisa bem, bem, bem simples, porque ele pegava assim: "Ah, se o seu signo solar é tal e você nasceu tal horário, e tinha dado o provável ascendente, né. E de acordo com o meu horário, meu ascendente tinha dado Câncer. Eu fiquei arrasada que eu não quis nem saber de astrologia depois, eu achei um absurdo, porque eu odiava o signo de Câncer, né. Aí enfim, depois muito depois que eu ainda ficava na dúvida. Aí eu não, realmente a Leão não tem como. Mas enfim, né, voltando aqui para o tal do inferno astral. Na época dessa revistinha, era dado um tal do inferno astral, na verdade uma pessoa daquele signo, que seria completamente incompatível, né. Então as pessoas que uma seria o inferno astral da outra, seriam pessoas que não se dão nada bem, né. Anos mais tarde é que, pegando um pouquinho para entender melhor essa questão, né, de astrologia, aprender astrologia, é que eu fui entender a lógica por detrás disso. E aí eu fui ver que na verdade não tem nada a ver com uma pessoa, tá, na verdade é o pior período do ano da sua vida, da do seu ano na verdade, né, pior período do ano da sua vida é meio intenso. Mas, o que se dá ali, é que a gente tem o tal que vocês já conhecem, o retorno solar ou a revolução solar. Que o que que é mesmo? Não sei se vocês lembram o que que significa isso. "Ah, é o mapa do meu ano". Não, não é o mapa do seu ano, tá, não tem nada a ver com o mapa do seu ano. É, na verdade, o encontro do seu, com o grau do seu sol natal, o sol em trânsito. É perto do dia do seu aniversário? É perto, mas pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, viu. Pois é, pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, não tem como. Porque o zodíaco, ele é semelhante com o nosso calendário, mas não é exatamente igual. Então o que que acontece? Pode ser que seja realmente no mesmo dia, mas pode ser que sejam umas horas diferentes da hora do seu nascimento, né, enfim, pode ter essas variações. A gente tem 360 graus e cada signo é uma divisão, então, desses 360 graus dividido por 12, ou seja, a gente vai ter uma seção de 30 graus cada signo. Então o Sol ele vai percorrer 1 grau por dia, né, logo em 365 dias, mais ou menos, né, ele vai ter percorrido ali a volta pelo zodíaco. E aí tem essas variações aí de médias, etcétera, por isso como eu falei gente, é mais ou menos, tá, mais ou menos. Então a gente vai sempre ter ali dia 21, 20, 23, 19, 18 de cada mês,
é que o Sol muda de signo, né? Que ele vai começar o grau 1, na verdade, o grau 0 do signo seguinte. E aí, quando a gente vai fazer aniversário, é quando ele tá no mesmo grau do zodíaco, daquele signo que a gente nasceu. Então, por exemplo, né? Eu nasci no dia 1 de abril. Então, no dia 1 de abril, o Sol ele tá geralmente ali mais ou menos a 10 graus de Áries, né? Pode ser 11, pode ser 9, mas vai estar ali mais ou menos. Todo dia 1 do mês, todo dia 1º do mês, o Sol vai estar mais ou menos ali a 10 graus de cada signo, né? E, consequentemente, entre os dias mais ou menos 21, 23 de cada mês, o Sol vai estar a 1 grau de cada signo, né? Do signo que ele está entrando ali no zodíaco. E, consequentemente, no dia 18 e 19, está no finalzinho do signo anterior, né? Enfim, a gente sempre vai ter essa média de datas, né? Dia 10 de cada mês, então, consequentemente, ele vai estar a mais ou menos 20 graus do signo do zodíaco. É uma lógica que sempre tem. Só que o que acontece? A gente precisa do grau exato, né? Então, por isso que a gente vai olhar o teu mapa, vai ver o grau exato que o Sol tá. Ah, então esse Sol aqui tá em tal grau do zodíaco, tal grau de tal signo, né? E quando o Sol voltar para esse mesmo local, daqui um ano do nascimento, é a revolução solar, o retorno solar. Aí gera um mapa desse momento específico, que é mágico, encantador e lindo. E aí a gente vai ver algumas tendências do ano. Só que assim, não é exatamente o mapa do seu ano, porque a gente vai ter é, várias outras técnicas astrológicas, como, por exemplo, a própria progressão secundária, que eu acho fantástica, eu acho imprescindível a gente também olhar a progressão secundária. A gente tem as fridárias, a gente tem, enfim, várias coisas ali que a gente pode estar observando para chegar numa conclusão melhor sobre é, algum período de que você queira ver. Mas o do ano realmente é a Revolução Solar. E aí o que acontece? A gente sempre vai ter um começo, um meio e um fim. Não é assim que a história funciona? Toda história não tem um começo, um meio e um fim. Então, no começo, a gente vai descobrir ali as tendências, o que a gente vai ter que enfrentar, né? A gente vai começar todo empolgado, cheio de recursos. Aí, no meio da história, não tem o clímax, o ápice. Nossa, parece que tudo tá ali. Uau! E o fim, a gente geralmente se resolve, mas as coisas tendem a desandar para que comece um novo ciclo, né? Então, todo começo precede um fim, né? Então, assim, para a gente começar alguma coisa, tem que terminar algo. E normalmente, quando a gente termina algo, às vezes é chato, às vezes é doloroso, às vezes precisa de algum ajuste, né? De alguma colheita daquilo que a gente estava plantando para resolver, para se solucionar, né? E eu já vou passar para vocês também o período de cada signo, qual que é o pior período para cada signo. Então, qual que é o inferno astral, o pior período do ano de cada signo, né? Então, na verdade, esse pior período para o seu signo vai ser o do signo anterior, ou seja, mais ou menos 30 dias ou 30 graus. Lembra que o Sol percorre cada dia 1 grau do zodíaco? Então, vai ser 30 graus ou 30 dias antes do seu aniversário, que seria o pior período ali do seu ano. Principalmente 7 dias antes do seu aniversário. Eu não sei como é que é com vocês, mas vocês já repararam? Parece que antes do aniversário tudo desanda, acontece umas loucuras, acontece umas coisas nada a ver, estoura uns pepino, algumas situações chatas, né? Enfim, gente, isso começa, na verdade, um mês antes, que é o tal do Inferno Astral. Ele é como se fosse uma grande TPM do seu ano, entendeu? Que você tá ali, ó, querendo se recolher, com dor, com cólica, ai, tudo é horrível, o mundo é horroroso, não sei para que existo, não sei o que eu faço, nada faz sentido, eu quero um chocolate, sai daqui, volta aqui porque me abandonou. Então é mais ou menos isso que o seu ano está fazendo com você. E claro que quando a gente tem uma alimentação adequada, pratica exercício físico, tem uma boa genética, pela graça de Deus, a gente tem uma TPM mais tranquila. Assim como quando a gente tem um ano legal, a gente tende a ter um inferno astral menos ruim, né? Então, com menos coisas para a gente se preocupar. Então, na verdade, de Áries, o período vai ser Peixes, né? De Touro, o período vai ser Áries, que vai ser ali dia 21 de março a 20 de abril, mais ou menos, né? Para o signo de Gêmeos, vai ser mais ou menos ali o signo de Touro, que é 21 de abril a 20 de maio. Então, é sempre o signo anterior, é sempre o período anterior, né?
Então, para Câncer, o inferno astral seria de 21 de maio a 20 de junho, mais ou menos. Lembrando que se você, por exemplo, é canceriano e faz aniversário lá no dia 20 de julho, é óbvio que seu inferno astral ele vai ser praticamente o signo de Câncer, né? Mas enfim, tem relação também com o aspecto que faz, que na verdade não faz aspecto, né? Eu também tenho a teoria de que se a pessoa tem o Sol no final de um signo, ela tende a ter bem menos o inferno astral, mas é a minha teoria. Porque também tem relação com a expectação, além de ser um período de colheita, de recolhimento, né, de ajustes, é, é interessante também observar essa relação de aspectação do próprio Sol, né? De preceder o Sol anterior. Então, enfim, são algumas observações, né? Então, para Leão, vai ser o período de 21 de junho a 22 de julho. Para o período de Virgem, vai ser 23 de julho a 22 de agosto. Para o signo de Libra, vai ser dia 23 de agosto a 22 de setembro. Para o signo de Escorpião, vai ser 23 de setembro a 22 de outubro. Para o signo de Sagitário, vai ser 23 de outubro a 21 de novembro. Para o signo de Capricórnio, vai ser dia 22 de novembro a 21 de dezembro. Para o signo de Aquário, vai ser 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Opa, perdão. Para o signo de Aquário, vai ser 22 de dezembro a 20 de janeiro. Para o signo de Peixes, vai ser 21 de janeiro a 18 de fevereiro, né? Enfim, é sempre o período anterior. Acho que eu me embananei todo que eu tô lendo aqui para não me perder, eu acabo me perdendo mesmo assim, né? É complicado essas horas do dia, né? Enfim, mas o que é interessante, gente, para a gente observar e parar para refletir, é o que a gente está plantando nesse ano, entendeu? Então, é ótimo analisar o período do retorno solar, inclusive eu faço esse tipo de serviço, mas eu nunca faço só análise da revolução solar, não. Me desculpe, mas eu sempre vou usar outra técnica preditiva para complementar. E é batata, sempre dá certo. Só que tem um porém também que é muito interessante a gente estar observando, que é que, na verdade, ele começa a se manifestar 6 meses antes, tá? Então, assim, a sua revolução solar, na verdade, os temas, eles começam 6 meses antes. E isso tem a ver com o próprio período do ciclo da natureza. É porque a lunação mesmo, né? A gente tem uma lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, crescente, cheia, minguante. E aí a gente tem o quê? Alunação, um tema que é colocado ali. Na lua crescente, um desenvolvimento. Na lua cheia, o ápice, né? E aí ele começa a se recolher. Nesse período de que ele começa a recolher, de qualquer ciclo, mas da lua minguante é mais fácil a gente observar, que são 28 dias, né? É, é que a gente tem ali uma exposição já dos próximos temas. Não sei se você já me ouviu falando, ouviu outros astrólogos falando o seguinte: é, agora a lua está minguando, se prepare para os próximos temas da próxima lunação. É sempre assim, 6 meses antes. Então, por exemplo, algo que é muito interessante, né? Final do ano de 2023, a gente já vai começar a ver os de 2024. Final de 2024, a gente já vai começar a ver os temas de 2025. Mesmo que o ano novo astrológico seja só em abril, né? 6 meses antes. Com o eclipse é a mesma coisa. 6 meses antes do eclipse acontecer, porque o eclipse é um período solar, né? Então a gente tem a ver com o Sol, assim como o retorno solar tem a ver com o Sol. Então, 6 meses antes já começam as manifestações, às vezes, na verdade, até 9 meses antes, né? Começa a apontar ali alguns temas prováveis, algumas situações, algumas coisas, que com 3 meses antes ele tá estourando a situação. E aí, quando chega o dia exato, é só mais um dia, gente, é só mais um dia, tá bom? É como se fosse uma lua nova, né? E aí tá ocorrendo, tá acontecendo uma coisa que já foi encaminhada. E outra coisa muito interessante é de por que é tão desagradável esse finalzinho de ciclo, né? Esse tal do inferno astral, que é a lua minguante do nosso ano, a nossa TPM do nosso ano, né? É a gente lembrar dos ciclos planetários, na verdade, como é que é o nome do negócio que eu sempre esqueço? Que é do astrólogo André Barbeau, que ele desenvolveu uma porcentagem, uma relação numérica ali, quanto mais próximo a gente estiver de grandes ciclos astrológicos, grandes ciclos planetários de ocorrer, mais a tendência é de a gente vivenciar crises, como, por exemplo, foi o ano de 2019 e 2020, que a gente atingiu uma baixa muito grande de rupturas e de recomeços, né? Porque houve uma grande aproximação dos astros mais lentos, e por conta disso,
como vão ter aproximações, ou seja, começos de novos ciclos, quer dizer que outros estão terminando. Só que para a gente terminar um ciclo astrológico, para a gente terminar uma era inteira na sociedade, geralmente é através de crises. Nunca acontece uma mudança drástica política, social e econômica, porque sim, porque foi maravilhoso e pronto. Não, normalmente é alguma tensão, alguma crise, alguma coisa que não está vindo bem, algum estopim para que haja uma mudança, né? Geralmente é um atrito que vai gerar esse movimento. Então, a partir disso, a gente sabe que para a gente começar um ano melhor ainda, a gente acaba tendo que vivenciar algum tipo de atrito. Mas é claro que eu acho que, no caso do inferno astral, do ano novo astrológico, ele sim está bem mais direcionado com uma tensão, com algo que você está colhendo dentro dessa finalização desse ciclo, com base no que foi o seu ano próprio, o seu ano, né, particular, né, digamos assim, do aniversário até o próximo aniversário. Então, não, não é uma pessoa, tá? Não é uma pessoa. Se você quer aprender astrologia de verdade, o curso de astrologia tá no link aqui da descrição. E é claro que você pode entrar em contato comigo para agendar a sua consulta, tanto da sua revolução solar, do seu mapa do seu ano, o que você quiser, não tem problema nenhum, eu te explico como que funciona, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, um pouco mais de bom humor, né? Deixa seu comentário aqui. Qual título que você colocaria nesse vídeo? Eu nem sei o que é o título que eu vou colocar ainda. Deixa seu like também e para gerar engajamento, por favor. E se você está chegando agora, por favor, se inscreve aqui no canal. E não deixe de aproveitar também, porque tem muito conteúdo de graça aqui também, tá bom? É isso, até a próxima.